Êxodo 22. Hoje eu quero passar com você Êxodo 22 e 23. De repente vai ser um pouco extenso. Vamos com muito temor e temor no coração não enroscar em termos polêmicos, porque essa é a palavra de Deus. Amém? Ela é de Deus, ela é viva e eficaz. Deus não muda, a sua palavra não muda. Antes de nós fazermos a leitura, eu quero que você entenda de novo algo muito importante. Deus governa o seu povo a partir do altar. Amém? Amém. Depois de Deus dar os 10 mandamentos, a primeira coisa que Deus falou com Moisés era acerca dos altares. Por que os altares são tão importantes nas Sagradas Escrituras? Os altares, a doutrina sobre os altares não foi desfeita em nenhum momento. A diferença é que no Antigo Testamento, os homens de fé levantavam altares de pedras e de terra. Enquanto que na Nova Aliança nós levantamos altares quando nós lemos a Bíblia todas as manhãs. Quando você levanta de madrugada, lê a Bíblia e você se coloca de joelhos, você levanta um altar. Quando você assiste uma pregação cristã e aquele pastor ministra a palavra de Deus e você assiste e deixa aquilo entrar dentro de você, você está levantando um altar. Na quarta-feira de noite nós estávamos aqui no estudo bíblico levantando um altar na presença de Deus. Um altar coletivo, mas ao mesmo tempo cada um no seu altar individual, na sua adoração interior. E nós levantamos um altar aqui nessa noite com louvores. E agora nós vamos levantar um altar com explicação da palavra e meditação da verdade. Meus irmãos, Deus governa o seu povo, a igreja, a partir do altar. Sempre foi assim. Os altares na terra são a extensão do trono de Deus que está no céu. São os altares. Nós levantamos um altar na terra porque há um trono no céu. E o Senhor dos Senhores está sentado no alto e sublime trono, e os seres viventes olham para Ele e cantam: Santo, Santo, Santo. Não cantam onipotente, onipresente, onisciente, mas cantam Santo, Santo, Santo. A adoração é a base do trono do céu para o interior do cristão. Por causa que tem um altar no céu, tem um trono no céu, nós levantamos altares na terra, mas nós levantamos altares interiores, dentro da nossa alma, altares de adoração. O culto, joelho no chão, a adoração diante do altar, precisa inundar o meu ordinário. Às vezes as pessoas, elas esperam o tempo todo só no extraordinário. Não, o altar, o culto, o joelho no chão, a mensagem que vem a partir do altar, precisa inundar o meu ordinário, do meu dia a dia, e direcionar as minhas decisões. Ou o culto muda o meu dia a dia, ou então o meu dia a dia vai mudar o culto. Mas o meu dia a dia não pode atingir o culto, mas o culto precisa influenciar e mudar as minhas decisões do meu dia a dia. É quando o extraordinário se move para mim e o extraordinário muda o meu ordinário. Isso é Deus governa o seu povo a partir do altar. E nesses textos do capítulo 22 e 23 do Êxodo, nós precisamos discernir coisas muito importantes entre judaísmo e cristianismo. Nós precisamos discernir entre judaísmo e cristianismo. Literal, passado literal e literal contemporâneo. Nós precisamos discernir. Amém? Meus irmãos, esses textos aqui, nós precisamos discernir a partir do Espírito de Cristo, o literal passado e o literal contemporâneo. Princípios que há por detrás do texto. E quando nós vamos ler o 22 e o 23, nós precisamos observar três coisas. Nós precisamos olhar o texto e dizer: é literal? Nós precisamos olhar o texto e perguntar: ou é um preceito que permanece, é só o preceito, a literalidade do texto não, mas o preceito que tem por detrás do texto.
No culto passado eu observei de novo com vocês: guardarás o sábado. É literal ou é preceito? É preceito. Nunca o domingo substituiu o sábado, nunca. A Bíblia não ensina isso. Mas o preceito permanece por causa da nova aliança. Amém? Por causa que a igreja redimida, os novos convertidos, Cristo ressuscitou. Naquele domingo, primeiro dia da semana, a igreja antiga se reunia. Nós guardamos esse dia por causa da ressurreição de Cristo. É um preceito que permanece. E terceiro, não tem valor doutrinário para a nova aliança. Todos os textos que nós vamos ler, nós vamos encaixar ou no 1, ou no 2, ou no 3. Vamos lá? Se alguém furtar boi, verso 1, ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Só uma perguntinha: é literal? É preceito? Ou não tem valor doutrinário para a nova aliança? Os dois. Preceito e também não tem valor doutrinário para a nova aliança. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Nós não somos judeus, nós somos gentios cristãos espalhados por todo o mundo. Amém? Nós não somos judeus, nós não somos hebreus, nós não estamos debaixo dessa aliança aqui. Mas nós vamos considerar por causa da graça, e Deus não anulou isso. Verso 2: se um ladrão for achado arrombando uma casa, e sendo ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Se porém já havia sol, quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento, ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo, numa vinha, e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Isso é irresponsabilidade. Botar fogo e não cuidar, certo? Amém? 7. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi ou de jumento, ou de ovelhas ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz: esta é a coisa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e esse morrer ou ficar aleijado, ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o jumento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Vocês percebem que por detrás de todos esses últimos textos permanece o preceito? Permanece o preceito. Amém? Nós não vamos hoje ter esse tipo de negócio aqui na nossa cidade. Emprestar o boi para o outro. Quem aqui tem boi? Tem. Vai lá e cuida do meu boi. Tem isso? Mas então é preceito que permanece. Se eu colocar o meu carro na casa de alguém e dizer: vou viajar, cuida para mim. Não é um boi, mas é um carro, você tem que cuidar. Então é preceito que permanece. E a Bíblia cobre todos esses mínimos detalhes.
É preceito que permanece. 16. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Tem que matar. Agora vamos encaixar. É literal? É preceito que permanece? Ou não tem valor doutrinário para a nova aliança? Qual deles? O 3. Não tem valor doutrinário para a nova aliança. Em nome de Jesus. Se alguém conhecer a casa de uma feiticeira, dentro da nova aliança, nós não vamos invadir a casa da pessoa e matá-la. Amém? É fácil encaixar isso ou é difícil? Essa é fácil, tem algumas que são mais difíceis. Vamos lá. 19. Quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Aí você tem um vizinho que você sabe que ele faz sacrifícios ao ídolo. Nós vamos encaixar esse texto aqui. Ele é literal? O texto diz será morto. Literal. É preceito que permanece ou não tem valor doutrinário para a nova aliança? É o 3. Amém? É o 3. Verso 21. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. É literal? Totalmente literal. Os 3 versos são literais até hoje, permanecem. A nossa cidade é uma cidade que tem forasteiros. Esses dias nós ouvimos 2 crianças na rua, num lugar conversando. Pela língua, pela forma de conversar, me parece que eram venezuelanos. A nossa cidade já recebeu haitianos. Lembra um tempo que o povo do Haiti estava aqui? São forasteiros. Vêm atrás de trabalho, às vezes não tem uma casa. Então Deus diz, lembra, vocês uma vez foram forasteiros. Então vocês não vão maltratar quem está buscando. É literal. Verso 24. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. É literal? Preceito que permanece ou não tem valor doutrinário para a nova aliança? É literal. Aqui quem faz o ato é o homem ou é Deus? Aí nós dizemos aquilo que em várias pregações eu já busquei. Abra a janela da sua casa, abra os olhos e enxerga o que está acontecendo. Deus mata? Sim, então é literal. Não é o homem que faz, aqui é Deus que faz. 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lá lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás, príncipe do teu povo. 28. É literal? Preceito que permanece ou não tem valor doutrinário para a nova aliança? É literal. Essas coisas elas passam da antiga para a nova aliança e não mexem. É literal. Contra Deus não vai levantar blasfêmia. 29. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas, o primogênito de teus filhos me darás. O verso 29, qual parte é literal e qual parte é preceito que permanece? A primeira parte é literal. Os dízimos e as ofertas caíram por terra ou permanecem? Porque eles nem entraram na aliança antiga. Eles são mais antigos que a aliança. Quando Deus deu a antiga aliança para Moisés, a lei dos altares, a lei dos dízimos, das ofertas já existia. Eles nem entraram na aliança. Então eles estão acima e além de uma aliança. Permanece. Mas a última parte do 29, o primogênito dos teus filhos me darás. É preceito que permanece. Por quê? Lembra que o menino, quando nascia, deveria ser sacrificado, certo? Era o justo. Mas eles não sacrificavam o menino.
eles faziam uma oferta e matavam um cordeiro no lugar do menino. Então é preceito que permanece. Deus manda colocar as crianças na aliança hoje e consagrar. Então é preceito que permanece e se encaixa na nova aliança. Amém? É lindo ou não é lindo isso? Isso é lindo, gente. Isso, quando nós entendemos isso, é Deus abrindo as portas do céu e revestindo gente com mistérios. É mistério. Verso 30. Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia me darás. Ser-me-eis homens consagrados. Portanto, não comereis carne dilacerada no campo, e deitá-la-eis aos cães. Nós, a igreja, nós não somos judeus. Amém? Você entendeu isso? Não estamos no deserto literal. Nós não somos literalmente tirados do Egito lá geograficamente. Nós somos tirados do Egito, do pecado. Não é uma geografia, mas é uma geografia espiritual, um ambiente espiritual que Jesus Cristo nos tirou. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Até mesmo hoje, um judeu que se converte ao cristianismo, ele deixa de ser judeu, judaizante. Ele pode ser um hebreu por causa da sua nacionalidade, mas não é mais judeu praticante do judaísmo. Ele se torna um cristão. Não estamos autorizados a matar. Por isso que esses vários textos não são literais. Porque da antiga aliança passou para a nova aliança, e Jesus diz: ouvis que os antigos não matarás. Eu, porém, aí Jesus engrossa a lei e torna ela mais difícil. Amém? Não estamos autorizados a matar. Quem rouba, estupra, pratica feitiçaria e idolatria. Nós não somos autorizados a matar. Mas aqui eles estavam autorizados a matar. Deus tinha autorizado. Se era pego um casal lá em fornicação, qual que era a lei? Leva para fora do arraial e mata apedrejado. Era a lei. E se os pais não denunciassem, era capaz dos pais também serem apedrejados. Por isso que não é mais literal. Pode ser um preceito que permanece por causa da responsabilidade, mas a prática não tem valor doutrinário para dentro da nova aliança. Amém? A igreja de Cristo é aberta para todos. Ou se Deus enviar para nós aqui uma feiticeira, nós vamos pegar e matá-la, pendurá-la numa cruz ali na rua para mostrar, ó, quem é feiticeiro nós matamos. Não. Então não tem valor doutrinário para a nova aliança. Se Deus mandar para nós aqui um idólatra, uma feiticeira, um estuprador, qual é o trabalho da igreja? Dar Cristo para isso e empurar a pessoa para uma aliança, certo? Nós não somos judeus, nós somos cristãos, estamos na nova aliança. A igreja de Cristo é aberta para todos e encaminha todos para Cristo, para fazer a aliança por meio da conversão para a santificação. Eu quero levantar e observar alguns pontos importantes aqui no capítulo 22, só alguns pontos. Do verso 1 até o verso 4, nós vamos ver. Você pode deixar aqui a tua mão no 22 e voltar lá para o 20. No capítulo 20, do verso 13, você pode ler junto comigo: não matarás. É lei. Verso 15: não furtarás. E verso 17: não cobiçarás. Agora volta lá para o 22. Do verso 1 até o 4, a gente vai ver esses três: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Qual que é a raiz de tudo isso? A cobiça é a raiz do roubo. Quem fica cobiçando e cobiçando e cobiçando vai roubar. A cobiça é a raiz de não confiar em Deus. Quem começa a olhar para as coisas do outro e ter água na boca pelas coisas do outro? Quem? Aquele que não confia em Deus. Aquele que confia em Deus,
ele tem o tempo todo para ele aquela satisfação de dizer: olha, Deus me deu esse carro, Deus me deu essa moto, Deus me deu essa família, glória a Deus por isso. Ele não fica olhando para fora, ele cuida os de dentro. Mas quando a pessoa não confia em Deus, ela começa a cobiçar aquilo que Deus deu para o outro. Nós precisamos confiar no Senhor. Por isso que a cobiça, ela é o mal, ela é a raiz de toda essa desgraça, porque quem ativa a cobiça? A insatisfação com Deus. Quem é insatisfeito, cobiça, e a cobiça leva ao roubo, e a cobiça leva ao adultério. A cobiça. Aqueles que não cuidam os de dentro de casa, perdem os de dentro e também perdem os de fora, por causa da insatisfação. Então, do verso 1 até o 4, a gente tem esses 3 temas. 3. Se porém já havia sol, quando tal se deu. Aqui está incluso a questão de não matarás. Então ele faz aqui a diferença. Olha, se de noite alguém invadiu a casa e o dono matou, então não é culpado de sangue. Mas se for dia e a pessoa já conheceu o rosto, já viu a silhueta e matou, então vai ser preso, então vai ser punido por causa do sangue. Que Deus nos livre de que isso aconteça na nossa vida, irmãos. Meus irmãos, que Deus nos livre da gente cometer um crime culposo, da gente estar andando na rua e uma criança correndo na frente do carro. Não é dolo, não foi planejado, mas até culposo. Que Deus nos livre disso, amém? Que Deus nos livre disso. E nós pedimos para que Deus tire esse mal da nossa vida e desfaça todo o encaminhamento de Satanás. Você pode dizer amém? Amém. Para que não tenha sangue nas nossas mãos. Verso 9. Em todo negócio frauduloso. Dicionário Oxford diz que a palavra fraude é um substantivo feminino. E diz: fraude é qualquer ato ardiloso, enganoso, de má fé, com o intuito de lesar ou ludibriar alguém, ou de não cumprir determinado dever, lograr. A palavra fraude significa falsificação de marcas ou produtos industriais, de falsificação de documentos, é fraude. Introdução clandestina de mercadorias estrangeiras sem o pagamento de devidos tributos e a alfândega, contrabando, é fraude. Isso está lá no dicionário português Oxford. Fraudar. Então tinha sempre aquele que era o mais ligeiro, que queria enganar aquele que não tinha tanta perspicácia. Fraude. Em todo negócio fraudulento. Não tenha ideias fraudulentas. O cristão precisa ser genuíno e transparente com a sua vida financeira. A partir do altar, a mensagem do altar, precisa mudar o nosso pensamento acerca dos ganhos financeiros. Se nós ou o cristão tiver ideias fraudulentas para avançar mais rápido, isso é pecado em dobro, porque isso é desconfiar de Deus, é não confiar na justiça. E se Deus tem algo para nós, Ele vai nos dar por meio de trabalho, de tempo, e Ele vai nos dar. Então confia no Senhor, não seja fraudulento. Igrejas e pastores que mudam as escrituras fraudam seus fiéis. Por quê? Porque prometem uma coisa e entregam outra. É fraude. É fraudar a pessoa. É prometer o caminho para o céu e dar o caminho para o abismo. É fraudar, é prometer vida e dar outra coisa. Verso 16. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada aqui é comprometida já, um documento de noivado, desposada, e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Isso é o que? Fornicação. A Bíblia ensina sobre fornicação. Fornicar é especificamente pecado sexual, adultério sexual entre pessoas não casadas, namorados ou noivos ou ficantes. Isso tem avançado no meio das igrejas e se tornado normal. Isso não é normal.
porque a virgindade do homem e da mulher precisa ser guardada para o casamento. O menino, o rapaz que toma a virgindade antes do tempo, ele está fraudando o sogro e a sogra, porque são a autoridade. Quem deve cuidar da virgindade da moça até no dia do casamento é o pai e a mãe da menina, certo? Mas quando se pega algo sem autorização, é fraude, é roubo, é furto. Você vê quanta coisa que tem por detrás disso. E a palavra no grego é porneos, e é pecado de adultério. Vale sempre a pena a gente passar por esse texto e não deixar passar em branco, para que isso não se torne normal no nosso meio, nem aconteça no nosso meio. Fornicação é pecado antes do casamento. Verso 21 ao verso 23. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Misericórdia com estrangeiros. Nós precisamos ter em mente isso, gente. Nós precisamos entender isso. Olha no 23, verso 13. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Não é receber aqui no culto e não aperceber as coisas. Durante a semana nós precisamos andar apercebidos. É quando o altar, o culto, ele ajuda a mudar o meu pensamento e tomar decisões. Andai apercebidos. Misericórdia com os estrangeiros. Verso 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. O crente não deve viver de usura. O que é usura? É viver de juro de dinheiro emprestado. De repente você já deve ter ouvido sobre isso, mas nós ainda não demos tanta ênfase. E isso é algo muito recorrente na nossa cidade. Gente que vive de juros de empréstimo de dinheiro. Isso se chama trabalho de agiotagem. Às vezes a pessoa ela trabalha, ela monta isso para ela viver tranquila, mas é ato de pecado. Diante de Deus é pecado, e diante da lei da Constituição Federal, o 7º artigo da lei federal, o artigo 7.000, a lei 7.492/86 diz que emprestar dinheiro sem autorização do Banco Central Nacional é uma infração com pena de 2 a 8 anos de prisão e multa. Nós sabemos que isso passa batido no nosso país, mas tem lei que diz que quem vive de juros pode ser preso de 2 a 8 anos com infração de multa. Meus irmãos, um cristão precisa trabalhar o seu dia, ter o seu salário, mas não viver de juros, irmãos. Isso não é uma coisa de cristão. Isso é uma coisa dos ímpios. Os ímpios têm esse tipo de comportamento. Nós vamos confiar no Senhor até o último dia da nossa vida, e Ele vai nos sustentar. Mas nós não vamos ajudar a arrancar o fígado de alguém que já está na pindaíba financeira. Amém? Quem vai no agiota pedir dinheiro emprestado? A pessoa que já está, ela vai aonde? No agiota. E vai ter que pagar 50% de juro. Isso é uma coisa que Deus nos livre da gente entrar numa armadilha dessas. Mas Deus proíbe o seu povo de praticar agiotagem. Nós não podemos viver de dinheiro de juros. É dinheiro de pecado. Aí você diz, tá bom, pastor, mas a lei federal ela autoriza. Se eu colocar o meu dinheiro no Banco Nacional, e aí o Banco Nacional trabalha o meu dinheiro por causa do imposto de renda, aí tranquilo. Mas a Bíblia diz em Levíticos 25:37, não empreste dinheiro visando lucro. Deuteronômio 23:19, não cobrem juros de alguém que é do teu povo. Neemias 5:7, estava acontecendo um negócio, tinham voltado lá da Babilônia, aí tinha muita gente pobre, mas também tinha um rico aproveitador. Estavam emprestando dinheiro para os pobres para viver de juro. Neemias 5:7, a cobrança de juros entre o povo foi entendido como pecado.
Provérbios 28:8, não enriquecerás dos juros. Ezequiel 22:12. O salmista no Salmo 15, verso 5 diz, ele faz toda uma descrição, e o salmista pergunta: quem vai morar no céu? Quem habitará nos teus tabernáculos? Ele começa a descrever várias coisas, e ele diz assim no verso 5: o que não empresta seu dinheiro com usura, não vive de juros. É uma coisa muito séria. E tem pessoas que têm uma confiança tão grande no dinheiro que eles têm a juros e acham que aquilo é uma bênção enorme. Não é. Não é possível desenvolver salvação aonde tem dinheiro de usura. Amém? Verso 28. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Isso é literal. É tanto literal como o preceito que permanece. Não foi anulado e foi passado para o Novo Testamento. Contra Deus não blasfemarás. E o que é blasfêmia? 3 posicionamentos muito importantes. Primeiro, negar a glória de Deus por meio do meu mau testemunho. A pessoa frequenta 300 anos uma igreja cristã, é mau testemunho, empresta dinheiro a juro, dá cheque sem fundo, é mal pagador, palavrão para cá, fala mal do príncipe, blasfema contra os governantes. É mau testemunho, nega a glória de Deus a partir dela mesmo, é blasfêmia. Segundo, apostasia. A palavra apostasia significa apostatar, pular do barco, pular da carruagem, se desviar do bom caminho da salvação. Apostatar é um ato de blasfêmia, porque lá em Hebreus diz: aqueles que uma vez andavam no caminho, mas abandonaram, é impossível restaurá-los. Em 2 Pedro diz que essa atitude de apostasia é como a porca lavada que volta à lama, e o cachorro que vomita e come o seu vômito. Apostasia é um ato de blasfêmia. Só que o mais forte de todos é atribuir as obras de Deus ao diabo, isso é blasfêmia, e atribuir as obras do diabo para Deus. Isso é blasfêmia. Cuidado com isso. E nós temos hoje a pressão gospel do país tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Deus coloca doença nas pessoas para correção e para juízo, e é a culpa de quem? Por quê? Por quê? Porque a pessoa ela se entende tão boa, mas tão perfeita, que ela não pode dizer que Deus está colocando juízo. É mais fácil dizer: o diabo está me provando, o diabo está me tentando. Cuidado, isso é blasfêmia. Por isso que é muito sábio ser cuidadoso com todas as atribuições. Todas. Blasfêmia é atribuir a obra de Deus ao diabo. Deus manda a chuva e a pessoa atribui o mérito para quem? São Pedro. É blasfêmia. E atribuir as obras do diabo para Deus. Quantas vezes Deus faz obras e a pessoa diz: não, é o diabo. É blasfêmia. Verso 29. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. Essa lei permanece, a lei da oferta, e o apóstolo Paulo ensina que nós precisamos ser generosos na oferta. Eu ensinei para vocês muitas vezes que nós precisamos semear bem, do começo até o final do mês. Semear bem. Não começar semeando bem no começo do mês e terminar minguado. Um fazendeiro não começa o começo da sua plantação jogando 10 grãos de soja por metro e no final jogando 2. Ele começa jogando 5 a 6 e lá no final ele joga o mesmo tanto. Nós precisamos semear do começo até o final do mês e ser generosos, coração generoso. Não é uma decisão emocional, é uma decisão de generosidade. E o verso 31: ser-me-eis homens consagrados. O que é consagrado? Separado para Deus, santo. Aqui a consagração ela é colocada, ela é relacionada, portanto não comereis carne dilacerada de um animal, uma ovelha que foi pega no campo por um lobo, por um leão, e alguém ia lá e comia aquela carne. Não, deixa aquilo lá, aquilo é do Senhor. Então é relacionado com isso, mas a nossa consagração neotestamentária
é do interior, das nossas palavras, do coração, de lugares que nós frequentamos, pessoas com as quais nós deixamos nos influenciar. Nós precisamos ser homens e mulheres consagrados, totalmente no altar, ter vida de altar e ter vida no altar. Amém? Capítulo 23, mais um pouco de fôlego. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da tua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Deixa eu fazer aqui uma observação. Quantas pessoas que frequentam igrejas evangélicas e tem aqueles com nomes, às vezes acontece uma coisa e a pessoa é cristã, ela diz: Vixe Maria, Ave Maria. Para, gente, o texto diz aqui: nem vos lembreis e nem ouça da vossa boca. Coloca uma outra palavra, diz Senhor, fala uma outra palavra, mas não clame por um ídolo. Nós sabemos declaradamente que são ídolos. Verso 14: 3 vezes no ano me celebrareis festa, guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos e do teu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Aqui tem algo muito importante. Entre a Páscoa, que foi a noite da saída do Egito, e o Pentecostes, que é 50 dias após, há 7 semanas. E nessas 7 semanas eles colhiam o trigo e a cevada. Porque quando eles iam na festa do Pentecostes, eles levavam as primícias. Eles levavam trigo, eles levavam uvas passas, eles levavam o óleo da oliveira novo. Não era do ano passado, era novo. E nessas 7 semanas, entre a Páscoa e o Pentecostes, eram a colheita. Algumas igrejas tradicionais do sul do Brasil fazem a festa da colheita
depois da Páscoa e antes do Pentecostes. É um culto da festa da colheita. É uma festa bonita. Amém? Verso 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amoreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Não os lançareis diante de mim num só ano, para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porém os teus limites, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires os seus deuses, isto te será cilada. Amém? O verso 1 diz assim: não espalharás notícias falsas. Isso nós encaixamos no literal? Preceito que permanece ou não tem valor doutrinário para a nova aliança? Literal. Meus irmãos, o apóstolo Tiago descreve sobre a língua, dizendo que ela é terrível. Com a língua nós podemos abençoar e amaldiçoar. E ele faz uma pergunta: porventura pode do mesmo poço sair água doce e água amarga? E a resposta é não. Meus irmãos, pelo mais que nós cuidamos com a língua, o apóstolo Tiago diz assim: quem diz que é perfeito, não é perfeito, porque alguma vez já tropeçou com a língua. Nós precisamos ser cuidadosos com a língua. Agora você imagina quem não cuida e leva e traz conversa. A língua pode fazer viver e pode matar. Nós precisamos cuidar com as conversas. E muitas vezes conversas que vêm para nós, irmãos, a gente precisa matar no peito aquela conversa e ficar para a gente com ela. Aí você diz: mas é verdade, pastor. Pode até ser uma verdade, mas a gente precisa jogar uma pá de cal em cima desse ácido, e é melhor a gente sofrer internamente e a gente dissolver aquilo, do que a gente passar isso para frente. Cuidado com a língua. Quantos casamentos são destruídos por causa da língua? Quantos ministérios são envenenados por causa da língua? Quantas cidades às vezes entram em erupção de problemas por causa da língua? A nossa língua, nós precisamos mordê-la. E a nossa língua, há 2 muros até que ela se abra: os dentes e os lábios. E o apóstolo lá diz ainda que nós precisamos ser tardios em falar e prontos em ouvir. Cuide com a sua língua. Cuide com a minha língua. Vamos cuidar com a língua. Amém? Muitas vezes nós erramos com a língua, irmãos. E quando alguém erra conosco, vamos colocar água fria em cima e não gasolina. Posso ouvir um amém? Amém.
Alguém pode errar conosco e às vezes colocar uma enxurrada de água quente sobre nós, porque às vezes as pessoas têm dores, mas nós precisamos acautelar aquilo e cuidar para que a gente não seja o agente de um esparamo. E a palavra diz: não espalharás notícias falsas, muito mais notícia falsa. E quando alguém vem para nós e diz assim, diz que, nós precisamos, como cristãos, desenvolver um tipo de vida que nós não temos nem perto de nós pessoas que diz que. Nós temos que ter essa cultura. Nós precisamos trazer para perto de nós pessoas que nos abençoam e nós podemos dar crédito em cada palavra. Eu, inclusive, nos estudos bíblicos, nós conversamos uma vez sobre trazer para perto de nós pessoas que não sejam negativas. Amém? E se nós estivermos perto de nós pessoas negativas, não acolher aquilo, mas nós substituirmos isso e nós sermos uma bênção. Nós precisamos abençoar as pessoas. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Verso 2: não seguirás a multidão para fazeres mal. Vocês já ouviram assim? A voz do povo é a voz de Deus. É certo ou errado? Errado. Cuidado com a maioria. Lembra daquela nossa conversa sobre pressão gospel? Não é porque a maioria diz que 4 mais 4 é 5, vai se tornar 5. Hoje as igrejas, a maioria estão votando e dizendo, queremos que 4 mais 4 seja 5. Mas não vai ser. 4 mais 4 vai continuar sendo 8. 4 mais 4 vai continuar sendo 8 até na eternidade. Cuidado com a maioria. Os crentes hoje se vestem, querem se vestir como a maioria, querem falar como a maioria. Nós não somos desse mundo. Nós somos consagrados, irmãos. Nós somos um povo santo. Nós não somos a maioria. Nós não caminhamos com a maioria para estudar que todo mundo estuda. Não, nós fazemos aquilo que Deus nos direciona. Nós não vamos aonde todo mundo vai, nós vamos aonde Deus nos direciona. Não faça o que todo mundo está fazendo. O mundo faz isso. A igreja caminha num outro caminho. A igreja não faz o que todo mundo faz. E naturalmente nós fazemos aquilo que Deus manda fazer, não o que todo mundo faz. Verso 8: também suborno não aceitarás. Meus irmãos, subornar é conseguir as coisas por meios injustos. Subornar se diz no popular molhar a mão de alguém. E quantas vezes isso acontece? Para conseguir uma bolsa, para conseguir isso, para conseguir aquilo. Se molha as mãos de alguém com 100 reais, com 50, com 250. Não é isso que Deus quer da gente. Todos os bens materiais que nós temos conosco precisam ser adquiridos de forma justa. Se Deus nos dá de forma justa, que sejam de forma justa. Não que alguém nos passará à frente numa fila por causa de suborno. Quanto que eu valho? Qual é o meu preço? Um botijão de gás? Uma cesta básica? Quanto que vale o meu voto? Quanto que eu valho? Quanto vale a minha opinião? Suborno não. Suborno não. Nós não podemos colocar preço na nossa alma, na nossa opinião. O texto diz bem claro também, suborno não aceitarás. Nós não somos daqueles que creem que o dinheiro faz tudo. Nós somos daqueles que creem que a justiça vence. E nem que nós sejamos pobres, mas nosso caminho é entrar no reino dos céus. E não construirmos reinos nessa terra. Amém? Amém. Suborno não aceitarás. Verso 12. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º descansarás. Hoje, dentro da nova aliança, nós temos o primeiro dia, que seria
primeira-feira, porque depois do domingo vem? O domingo é que dia? É dia do Senhor? Amém? É dia do Senhor. É dia da família. É o dia que muitos cristãos tiram para jejuar. É o dia que muitos cristãos tiram para descansar. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos descansar no domingo, irmãos. Posso ouvir um amém? Amém. Nós precisamos planejar a nossa vida. E o domingo também não é dia de dormirás. O domingo não é dia de ficarás na internet o dia todo. Domingo não é dia de ficarás na televisão. Meus irmãos, domingo é o dia do Senhor, é dia da família. É o dia que o casal conversa, é o dia que o pai e a mãe sentam e tomam um tereré, chimarrão, conversam com os filhos. Nós temos aqui puxado muitas vezes esse preceito. Os pais não conversam com os filhos mais. Os pais precisam sentar e ter comunhão com os filhos, irmãos. É dia de culto doméstico. É dia da família se reunir. É dia da família conversar. E essa conversa de família não é como, às vezes, tem pais que parecem que são palhacinhos, só brincadeirinha. Não, é conversa séria. Como antigamente os pais sentavam e contavam as histórias para os seus filhos. Nós somos cristãos, irmãos. Os pais precisam conversar com os filhos. Se os pais não conversarem com os filhos, alguém outro vai conversar. Então os pais vão perguntar: aonde nós erramos? Pede para Deus onde é que nós erramos. Pais precisam ter o dia da casa, o dia da família, é o dia do Senhor. Esse preceito é muito valioso, é o dia do descanso. Até o jumento e o boi, tudo precisava descansar. É um preceito do Senhor. E se Deus deu, é santo, santo, santo. Verso 19. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Nós precisamos ter na nossa ideia que dízimo e oferta fazem parte do altar. Sempre. Por isso que dízimo e oferta, batismo de consagração, tudo isso nós colocamos aonde? Diante do altar. Todas as consagrações eram feitas a partir do altar. Por isso que nós nunca podemos tirar dízimos e ofertas do culto. Sempre vai fazer parte do culto e do altar. E essas primícias dos frutos da terra trarás à casa do Senhor. Nós não temos o templo de Jerusalém aqui. E o templo de Jerusalém foi derrubado. Mas nós temos aqui a casa do Senhor, que nós chamamos de casa de oração. E nós trazemos os dízimos, as ofertas, as primícias e não o resto, a casa do Senhor. E por isso cada homem e cada mulher que tem a sua renda, levanta e traz para consagrar. Durante o momento de culto, é consagração ao Senhor. Verso 20 e 21. Eis que eu envio o anjo. Nas Escrituras, todas as vezes que a palavra anjo aparece em maiúsculo, é quem? É Jesus. O Pai está dizendo: eis que eu envio o meu filho, que é Jesus, anjo, adiante de ti. Jesus é eterno. Jesus não passou a existir a partir do Natal. Jesus é coigual, é coexistente, co-herdeiro do Pai. Ele é eterno, Ele é Deus. A sua essência é a mesma essência do Pai. A mensagem é a mesma mensagem do Pai. Ele é junto com o Pai. Eu vou enviar Jesus na frente de vocês, de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Você precisa aprender a ouvir a voz de Jesus Cristo. Nós não fazemos o nosso devocional de ler a Bíblia e orar apenas por um ritual, porque se nós não fizermos a leitura bíblica e oração, eu vou ter azar. Não é isso.
Nós queremos que quem fale com a gente? Deus. Quem nos guia, gente? Deus. Presta atenção que aqui não aparece a palavra Moisés. Aqui não aparece a palavra, e aí o teu pastor vai te guiar. O texto diz aqui que quem vai guiar é Jesus. É Deus. E Deus guia o seu povo em paz, irmãos. Nós precisamos entender isso e buscar a voz do Senhor. Que Deus nos guie. Mas o texto é bem claro, o 21. Guarda-te diante, não sai da presença dele. Fica diante dele. E ouve a sua voz. Ouve. E não te rebeles contra. Mas nós nunca nos rebelamos contra ele. Certo ou errado? Quantas vezes que ele fala e a gente diz o quê? Não, Deus, eu não quero que seja assim, eu quero que seja da minha vontade. Não te rebeles contra a sua voz, contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. O nome do Pai e o nome do Filho estão juntos. Nele está o meu nome. Santo, santo, santo. Verso 25, para a gente encerrar. Servireis ao Senhor vosso Deus. O texto aqui não diz: servireis Moisés, o vosso líder. Mas o texto diz aqui: servireis ao Senhor vosso Deus. Isso aqui é muito sério, gente. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Irmãos, nós precisamos aprender a ver Jesus nas coisas. Amanhã nós vamos nos reunir para trabalhar, para a gente continuar a reforma do banheiro. Eu quero que os irmãos vejam Jesus nisso. Amém? Nós não vamos vir porque o presidente quer pintar e reformar o banheiro, porque o pastor diz que tem que reformar. Não, nós vamos olhar e é de quem isso aqui? É de Cristo. Nós vamos nos dar as mãos e nós vamos nos esforçar, porque nós fazemos isso para quem? Para Cristo. E quem vai nos abençoar? O pastor lhe dará um elogio? Não. Nós não queremos ser exaltados por homens e nem receber alguma coisa aqui. Nós queremos que Deus nos engrosse galardões. Amém? Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso. O que é abençoará o vosso pão? É quando você mordeu o pão e aquilo é tão gostoso que a tua língua e a alma comem aquilo. Isso se chama satisfação. Satisfeito. Satisfeito não do pão, mas satisfeito do Senhor, do Cristo de Deus, do Espírito dos céus. E o vosso pão e a vossa água será abençoado, e tirará do vosso meio as enfermidades. Isso é literal, porque o povo de Deus é um povo feliz, um povo alegre, e Deus tira do nosso meio as enfermidades, porque Ele é Deus e Ele é cura. Amém? Vocês viram, nem foi tão difícil esses dois textos? Que Deus tenha misericórdia da gente, porque até no 31 é pedreira. Vocês ajudam a orar por isso. Pode fechar teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, que a tua palavra é incrível. Meu Deus, como eu amo os mistérios da tua palavra. Incrível, Senhor. Sobrepuja toda a sabedoria do céu. Tu és Deus, Tu és Pai. E o Senhor hoje repartiu com nós o pão do céu, quando o Senhor nos deu no nosso coração essa graça de entender o Teu mistério. Seu Deus, eu quero tanto, Pai, que o Teu altar ministre a nossa vida, que o Teu altar cure os nossos caminhos, que o Teu altar, a mensagem a partir do altar, entre na nossa vida e nos guie. Guia, Seu Deus, o Teu povo em paz. Nós queremos Te agradecer, Pai, pela Tua presença aqui e pela Tua bondade manifesta pelo Teu Espírito e o testemunho interior que o Senhor tem nos dado nessa noite. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, no nome do Teu Espírito. Amém? Amém.
said